Meus irmãos, nós estamos aí numa série, de ministrações, A primeira nós falamos sobre, na verdade, a primeira terça que eu ministrei, eu falei sobre a igreja deve focar na unidade do corpo de Cristo, lembra? Santificação e vivência do amor fraternal. Eu disse que ali eu estava abrindo uma série de ministrações, e daí depois nós ministramos sobre a igreja como corpo de Cristo. Terça passada nós falamos sobre a importância da santificação, E foi poderoso demais o que Deus tem falado ao nosso coração. Hoje eu vou falar um pouco sobre o mandamento do amor, E quando se fala em amor, e nós iniciamos o ano, tem alguém lá em cima? Pede para desligar esse ar para mim, por favor. Não está calor para isso, Está frio aqui esse ar aqui. Pode desligar, por gentileza. Pede aí para desligar, Thiago, para mim, filho. Está desligado? Muito obrigado. Se aí tiver frio também, está frio aí? Querem que desligue, irmãos? Ou bota para cima, vira para cima aí, tá? Por favor, esse aí. Daí dá uma refrescada aí, entendeu? Se tiver calor. Meus irmãos, a terça-feira é um culto de ensino da palavra. E de fato eu quero aconselhar você a anotar tudo que eu falar aqui. Hoje eu vou tentar, acredito que vai ser mais estudo ainda, porque eu quero trazer clareza a um assunto que de fato é importante demais quando se fala do mandamento do amor, Quando se fala do mandamento do amor, a gente logo já pensa, que sobre o ensinamento, Pode deixar mais baixinho, filho, um pouquinho que nem estava. Não sei se aumentou sozinho, parece que aumentou. Ensinamento, aí tá bom. Esse ensinamento conhecido como 2 grandes mandamentos, que está escrito em 3 passagens dos evangelhos, na Bíblia Sagrada. E Mateus 22, 37 ao 39, Jesus responde um fariseu que o maior mandamento, eu não vou ler esse texto bíblico, mas só para você entender o contexto de onde eu vou chegar. Jesus responde a um fariseu que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo, E amar o próximo como a si mesmo, enquanto eu formava a minha ministração, Carol, eu lembrei de um vídeo teu que tu fez. E hoje o que eu vou falar vai de encontro um pouco de um vídeo que você fez um dia falando sobre a questão do amor ao próximo ser igual se nós nos amamos a nós mesmos, Tu disse no vídeo, se não me foge a memória, que é impossível nós dar para o outro aquilo que não temos por nós mesmos, E isso é um amor de fato humano, Quando Jesus deixa esses 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo a ti mesmo, é porque de fato o homem em si, muitas vezes, ele não conseguia entender o próximo, como às vezes nós não nos entendemos a nós mesmos, Muitas vezes nós não nos entendemos a nós mesmos. Por que hoje em dia muitos têm crise de ansiedade, têm depressão e tantas coisas? Porque às vezes nós não nos aturamos, não nos suportamos nós mesmos. E eu lembro daí, enquanto eu escrevi, eu lembrava do teu vídeo, Porque tu disse no vídeo que tem dia que nós não nos suportamos a nós mesmos. E de fato é uma verdade, É uma verdade, que às vezes nós acordamos de manhã e a gente fala, cara, hoje só queria não falar com ninguém, hoje eu não queria. Mas o mandamento do amor, amar uns aos outros como Jesus amou, sendo este o maior testemunho do evangelho. Você pode anotar aí, você que vai anotar, o mandamento do amor. Você pode anotar, Anote aí, por favor, você que está aprendendo, você que está querendo aprender coisas novas. Hoje eu vou trazer, que acredito que uma revelação muito profunda
sobre o que é de fato amar o próximo, como de fato que é viver esse amor, que às vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós não entendemos o que é amor, né? Nós não nos preocupamos de fato com o outro. E o mandamento do amor, amar uns aos outros como Jesus amou. Olha só, aqui vai mudar um pouco o contexto do que Jesus disse lá em Mateus, né? Sendo este o maior testemunho do Evangelho, né? E Jesus vai chamar de o novo mandamento, Rafa. Lá em João, capítulo 13, e o versículo 34, Jesus vai chamar de o novo mandamento. Olha que profundo, sabe? Jesus lá em Mateus também, Deus lá em Levítico, né? Nós vamos encontrar também falando sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Lá em Levítico, lá no início do Velho Testamento, né? Terceiro livro da Bíblia, nós vamos ver um contexto de já nos trazendo a realidade de amor ao próximo como a nós mesmos, tá? Mas em João 13, 34, Jesus vai chamar de o novo mandamento, tá? Vamos ler lá o que diz a Bíblia? João 13, 34. Olha só o que diz o texto bíblico. Aqui Jesus está falando, tá? Após Jesus ele trazer uma palavra aos discípulos, né? Ele dizer ali antes do 33, ele vai trazer um contexto que: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, né? Jesus está já trazendo a clareza que nem sempre ele estaria ali. Então no versículo 34, a Bíblia vai dizer assim: um novo mandamento vos dou. Olha só, Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou. Diga comigo: um novo mandamento recebemos. Olha só, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E no versículo 35, Jesus termina dizendo assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, eu anotei bastante coisa aqui para nós conversarmos essa noite, mas uma das maiores práticas para que de fato nós resplandeça que somos discípulos de Jesus é amar ao nosso próximo como Jesus nos amou. Você está vendo que a Bíblia ela vai se completando para que haja em nós correção e mudança e transformação. Lá em Mateus, nós vamos ver Jesus dizendo para nós amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aqui nesse contexto, Jesus está dizendo para nós amar o próximo, amar as pessoas como Ele nos amou. Diga comigo assim: aqui vai subir o nível do amor. Diga comigo de novo, por favor. Diga: aqui vai subir o nível do amor. Por que sobe o nível? Porque nós vamos sair de um amor humano, de amar o meu próximo como a mim mesmo, mas Jesus está me dando uma ordem, um novo mandamento, para que eu ame o meu próximo como Ele me amou. E daí, meus irmãos, o nível sobe. Ou seja, a novidade não é apenas o amor, mas o padrão sacrificial. Aqui nós vamos ver um amor com um padrão sacrificial e incondicional de Jesus. Por quê? O amor de Jesus por nós, Ele fez o quê? Deu a sua vida. Não apenas o amor próprio. Jesus
entregou a sua própria vida por amor a nós. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí, por favor. Do lado da esposa é fácil, né? Mas olha aí, olha para a esposa. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Será que você consegue amar essa pessoa, Pedro? Como Jesus nos amou? Será que de fato nós estampamos ser discípulo de Jesus? Isso aqui é Bíblia, meus irmãos. Não é uma história da carochinha. Não é uma coisinha que eu estou criando aqui para emocionar você. No início do ano nós falamos sobre maturidade, Josi. E o que vai fazer uma igreja crescer, o que vai fazer nós de fato subirmos de nível e vivermos algo poderoso no Senhor, é de fato nós termos maturidade para amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Estar disposto a se entregar para que outros tenham vida. Estar disposto a ficar calado para que alguém não seja prejudicado. Então, o padrão desse amor que Jesus está falando aqui é sacrificial. Anote aí, o amor que Jesus está falando aqui em João 13:34 é um amor sacrificial, incondicional. E dentro desse contexto, eu anotei alguns principais aspectos desse mandamento. E você pode botar ali asterisco e escrever padrão, o padrão. Você pode botar, abrir um parênteses lá, botar aspectos, principais aspectos do mandamento. Principalmente os líderes de célula, irmãos, olha só. Eu não vou dar a mensagem pronta para vocês. Vocês anotem desde o primeiro. Agora eu só vou passar. Quando você não vir, eu mando as informações para você. Se acontecer de alguém não vir numa terça-feira, eu vou mandar, tá? Então, a primeira terça-feira, a primeira célula agora, vocês vão falar sobre a primeira ministração que eu ministrei, depois a segunda, assim vai, até fechar as terças-feiras que eu encerrar essa série. Então, principais aspectos do mandamento. Primeiro, o padrão. Olha só o padrão, né? Como eu vos amei, é a medida, ou seja, tem uma medida que é focada no perdão. O padrão, né? Quando Jesus está dizendo como eu vos amei, amar o teu irmão como eu vos amei, é a medida focada no perdão, no serviço, na servidão, né? Jesus amava servir. Então a medida desse padrão é focada no perdão, no serviço e no sacrifício. Esse é o padrão segundo a ordem de Jesus: amar como Ele amou. Eu sei que talvez é uma mensagem que muitos aqui já escutaram e talvez já sabem de cor tudo que eu estou falando. Mas na prática, irmão, você sabe que isso aqui nós deveríamos recordar todos os dias. Nós não conseguimos aplicar na prática isso. E isso é uma trava que tem travado muitos crentes. Você vai entender ao longo da ministração. Deixa a chave dentro do meu carro, por favor. Não, mas deve estar com a chave fora do carro. Deixa dentro do carro, por favor, Bruno. Deixa lá dentro do carro a chave. Daí não vai acontecer isso. Por favor, filho. Quem é que está com a minha chave? Ah, o Josias. Deixa a chave lá dentro. Ali o Josias está com a chave. Obrigado, Josias. Meu carro está com um problema que se tira a chave de dentro, ele fica disparando. Então, esse padrão, né, dessa medida é amar como Ele amou. Segundo aspecto que eu anotei é a identidade. Pode botar lá, a identidade. Identidade.
Este amor, meus irmãos, ele nos dá uma identidade, quando sim revelado de uma forma correta. Este amor é a marca registrada dos discípulos de Jesus, permitindo que o mundo os reconheça. Quando Jesus está prestes a findar os seus passos aqui na terra, ele diz para os discípulos: em pouco tempo talvez eu não estarei mais aqui. Ele vai deixar tudo isso registrado, dizendo assim, ó, essa é a marca que vocês precisam carregar. Você quer saber se alguém de fato é crente e serve ao Senhor com alegria? Veja como ele age com as pessoas. Veja o formato que ele age com as pessoas. Como ele responde às pessoas, como ele trata o ser humano. Você já vai aí identificar se de fato essa pessoa, ela carrega as marcas de Cristo. E quando eu comecei a estudar e entender um pouco sobre a questão da marca, né? Se você for ver com a pessoa que compra uma roupa de marca, um carro com uma marca, você conhece de longe por um símbolo, sim ou não? Agora o símbolo nosso, da nossa marca, é morte e cruz. Se você não morre para que outros tenham vida, você não carrega as marcas de Cristo. Então, meus irmãos, aqui sobe um nível elevado do que de fato é servir a Deus. Se você não consegue perdoar, se você não consegue de fato ser ponte para que alguns passem para o outro lado, você não entendeu e não carrega essa identidade. Mas essa é a noite, pelo poder do Evangelho da cruz de Cristo, que nós sejamos transformados e que nós venhamos sair daqui com essa identidade, com essa marca registradas dos discípulos de Jesus, permitindo que o mundo nos reconheça como alguém, ali tem um servo do Deus Altíssimo, pela maneira nossa de viver. E o amor, meus irmãos, a Bíblia vai apontar todo o tempo para o amor. Mas, na prática, não é assim que acontece. Cada um puxa para si próprio. Quer ver a dificuldade que a gente tem como pastor é administrar uma igreja quando se tem muitos familiares junto. Todo mundo quer passar a mão por cima quando é seu familiar. Todo mundo quer engessar alguma coisa quando é para o seu familiar. Todo mundo quer criar uma situação de proteção, mas não se preocupa que o amor de Jesus é um amor que engloba todos. O próprio Jesus, quando chegam para ele, fala assim: ei, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Daí Jesus responde o quê? O que ele responde, Samuel? Ele vai dizer: minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então essa questão de nós muitas vezes demonstrar amor só por quem é nosso sangue, isso não é de acordo com a Bíblia. A Bíblia vai trazer um contexto, e o próprio Jesus está dizendo para nós que nós devemos amar a todos como Ele nos amou. E isso sobe um nível elevado do amor. Então, principais aspectos do mandamento: o padrão, a identidade. E agora você pode anotar por terceiro: ação prática. Ação prática. A aplicação direta dessa ação prática de Jesus foi o lava-pés. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Ele está dizendo que eu estou disposto a servir vocês. Para mim é um dos aspectos muito grande, porque de fato é uma coisa que eu me lembro que é a parte mais ruim que tinha no encontro para mim, lavar os pés dos outros. Depois aqui nós até tiramos a administração do lava-pés do nosso encontro aqui, da igreja local. Mas o encontro que eu ia em Venâncio, que nós fazíamos de 3 dias, nós tínhamos que lavar os pés dos outros.
Para mim era a parte mais ruim do encontro. Quem também achava ruim? Tem mais alguém aí que fez lava pés e não gostava? Levanta a mão assim. Quero ver. Quem já lavou pés do irmão assim em ato profético e tal? Não é legal, né? Não, seja sincero, vamos ser sinceros, né? É um ato de humilhação aos olhos de quem não entendeu o amor. Aí Jesus se coloca numa posição de lavar os pés. Imagina pegar um pezão, né? Uma unha meio estranha assim, você tem que lavar. Eu peguei muitos pés assim. Me lembro que uma das partes mais fortes para mim, e acredito que para o meu sogro também na época, foi quando nós ministramos sobre ele. Ele não queria nem ir para o encontro, e ele ficou duro em todas as ministrações, muito duro. E na hora que eu fui lavar os pés dele, o Viana chegou para mim e falou: pastor, tu lava os pés do teu sogro. E eu falei: sim, amém, vou lá fazer isso. Me lembro que comecei a lavar os pés dele, esse homem desmanchou em lágrimas, porque é um ato que quem está recebendo entende. O cara está me amando de verdade. Numa simbologia, é claro, mas Jesus faz isso com uma marca de amor. Esse é um dos primeiros atos de ação prática. A aplicação direta foi o lava-pés. Serviço, era o serviço. Jesus estava servindo, lavando os pés dos discípulos. E depois outra aplicação prática, potencializada numa ação de poder e graça, é a cruz. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele está dizendo para toda a humanidade: eu amei vocês incondicionalmente, que eu vou entregar minha própria vida para que vocês vivam. Para que vocês vivam. Agora eu queria, porque é um estudo, mas eu não quero perder a autoridade da graça de Deus que está sendo derramada sobre esta casa nesses dias. Eu queria que você pegasse a mão do teu irmão em dois. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado, em dois aí, pega aí. Sente aí no teu lado. Tem alguém que chora às vezes sem receber um abraço. Tem alguém que precisa às vezes de uma ação prática, de que você demonstre que se você tivesse que morrer na cruz por ele, você morreria. Será que você morreria, irmão? Pela esposa? Só pela esposa? Vamos começar pelas esposas. Então todo esse contexto de amor que Jesus está apontando para nós é de fato sentir a dor do outro. E por que nós brigamos tanto? Vamos lá, nós brigamos ou não brigamos? Nós temos toda a vida de picuinha. Nós estamos toda a vida criando situações que não nos fazem nos amar uns aos outros. A gente briga. Se nós brigarmos entre família, eu, a pastora, o Felipe e a Amanda, ao longo dos dias vai se desenrolar, a gente vai entender que é meu filho e é meu sangue, então, pô, cara, me perdoa. Ele, não, pô, pai, me perdoa. E fica tudo bem. Mas quantos irmãos ficam tempos e tempos sem se falar e achando que vão morar no céu? Quantas vezes, e assim vamos, tem famílias também. Tem nora que não se dá com o sogro e com a sogra por causa de picuinha. Isso nós estamos falando do duelo familiar que acontece. Agora, vamos ampliar o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está apontando um amor sacrificial uns com os outros. Não tem a ver com família, com sangue próprio, de dizer, não, mas é minha mãe, eu tenho que perdoar. Não, mas é meu irmão, eu tenho que perdoar. Não, Jesus está apontando para que nós venhamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando Ele está dizendo, ei, um novo mandamento vos dou, Ele está dizendo, recebam isso, para que os dias de vocês sejam melhores, e para que de fato vocês carreguem as marcas do que eu sou. Para que de fato o mundo, Jesus está dizendo, reconheça que vocês são meus discípulos amados.
E daí nós viemos para um culto como esse hoje à noite, e nós não entendemos ainda o que de fato é amor. É por isso que algumas chaves não viram, porque nós não aprendemos a principal prática do amor: perdoar o nosso irmão e amar ele incondicionalmente. Por que há tanta divisão na igreja? Por que há tanta divisão no corpo? Porque não entendemos o que é o amor. Por que há tanta fofoca? Por que as pessoas se reúnem para falar uns dos outros? Porque não é mais respeito pela unção que o outro carrega. Porque em vez de nós dedicarmos a orar uns pelos outros, para que o meu irmão cresça mais do que eu ainda, eu me dedico a falar mal. Isso não é amor. Estamos dentro das igrejas muitas vezes perdendo tempo. Me permita falar assim, é um culto de ensino, eu preciso ensinar a igreja. Nossas falas muitas vezes mais prejudicam do que acrescentam na vida do outro. Decisões que tomamos sem ouvir Deus, mas dentro de uma razão humana. O novo mandamento, João 13:34, eu anotei aqui, substitui. O novo mandamento substitui a medida de amor ao próximo como a ti mesmo, pelo padrão mais elevado de amor como Cristo amou. É uma pergunta. O novo mandamento substitui a medida de amar ao próximo como a ti mesmo, pelo padrão mais elevado de amor como Cristo amou, sim ou não? Substitui? Sim. O novo mandamento de Jesus em João 13:34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, é amplamente interpretado como a elevação do padrão de amor, indo além, meu irmão, da medida do Antigo Testamento. Lá em Levítico 19:18, você pode anotar Levítico 19:18 aí para você ler depois. Que Jesus está, esse novo mandamento, ele vai além da medida do Antigo Testamento. Por isso que nós vamos olhar muitas vezes, achar que o Novo Testamento é mais fácil. Não é, meu irmão. O Novo Testamento, ele vai trazer para nós um crescimento espiritual muito grande, se nós de fato entender ele. Então, aqui Jesus está elevando o nível do amor. Enquanto o mandamento antigo, olha só, lá em Levítico 19:18, enquanto o mandamento antigo ele utilizava o amor próprio, humano como referência, o novo mandamento substitui essa medida pelo exemplo sacrificial e incondicional de Cristo. Se você quiser anotar isso aí, eu falo, repito bem devagar para você notar, para que você tenha esse conhecimento. Enquanto o mandamento antigo, lá em Levítico 19:18, enquanto o mandamento antigo, lá em Levítico 19:18, utilizava o amor próprio, humano, como referência, vírgula. Enquanto o mandamento antigo, Levítico 19:18, utilizava o amor próprio, humano, como referência, vírgula, o novo mandamento substitui essa medida. O novo mandamento substitui essa medida pelo exemplo sacrificial e incondicional de Cristo. Enquanto o mandamento antigo, Levítico 19:18, utilizava o amor próprio humano como referência, vírgula, o novo mandamento substitui essa medida pelo exemplo sacrificial e incondicional de Cristo.
Escute o que eu vou falar para você. Todo mundo anotou aí? A medida desse amor é deixar para trás a razão. A medida desse amor é deixar de lado a razão. Mas ele me ofendeu, mas ele me feriu. Então eu não falo mais com a Luana porque um dia ela me ofendeu. E talvez a Luana, quando ela me ofendeu, já passou tanto tempo que ela nem lembra mais. Mas eu ainda continuo carregando marcas de mágoas, feridas. E o Senhor quer virar chaves na minha vida, mas eu continuo olhando para a Luana com ódio. Mas escute o que eu vou falar para você aqui como ato profético essa noite. Essa casa tem poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Essa noite Deus vai te trazer à memória, talvez pessoas que você precise em algum momento, num ato de clareza, deixando a razão de lado, chegar e dizer com todo o teu coração: Bruno, me perdoa. Daí o Bruno pode dizer: mas pastor, perdoar do quê? Um dia eu te ofendi. Um dia nós tivemos desavenças que nunca mais foi a mesma coisa. Mas eu entendi hoje que assim como Jesus me amou, eu preciso te amar. Prepare-se para virar chaves na vida de vocês. Perdoar aquele que nos ofenderam. Isso vai trazer grandeza sobre a nossa vida, João. Porque isso daí nós de fato passamos. E daí há uma fala do diabo que diz assim: não, mas eu não vou pedir perdão porque eu não tenho nada que pedir perdão. Mas eu não vou perdoar porque eu não fiz nada. E aí nem tem nada, o meu coração está limpo. Uma mentira que nós criamos. Sabe aquela mentira deslavada? Que nós sabemos que é mentira, né? A gente sabe que é mentira. A gente sabe que tem um monte de picuinha entre nós muitas vezes. E nós ficamos dizendo: não, mas eu não tenho nada. Meu coração está limpo. Enquanto o nosso coração está sujo, enquanto nós estamos perdendo tempo muitas vezes, nosso ministério não anda, nossa casa não flui, nosso trabalho secular, Deus já queria ter levado nós a outros níveis de vida, e nós estamos presos a coisas tão pequenas, por um orgulho próprio, de não querer lavar os pés do irmão, de não querer de fato dizer: meu amigo, eu não sei quem errou de nós, mas a gente teve desavença, a gente se desentendeu, me perdoa, quero morar no céu contigo. Olha só a idiotice que nós vivemos dentro de uma igreja muitas vezes. Queremos ganhar os de fora sem se preocupar com os que estão morrendo aqui dentro. Queremos receber os moradores de rua aqui. Queremos ir para o planeta evangelizar e ganhar alma e dizer que Jesus vai salvar e vai curar. Tem gente morrendo do nosso lado por causa da nossa incompetência de entender o que é o amor. O sábio, Provérbios vai trazer muitas coisas sobre sabedoria. E uma das grandes sabedorias de um homem é entender que é necessário às vezes se humilhar. E a humilhação não mata ninguém, a humilhação eleva o nível das pessoas. Deus ama um coração humilde. Deus ama quem de fato não se preocupa com o seu ego. Eu tenho aqui mensagens no meu telefone de 6 meses que eu pedi perdão para uma pessoa sem saber o que fiz. 6 meses, quase todos os dias eu mandava mensagem e dizia assim: se eu errei contigo, por favor me perdoa. Tem algumas coisas que não estão bem entre nós, me perdoa. O perdão de fato é uma marca de amor. Eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui.
poderoso, porque não tem nada mais poderoso do que o evangelho da cruz. O que causa em nós o impacto é o poder do evangelho. Eu anotei também aqui principais diferenças e elevação do padrão. Anote aí, principais diferenças e elevação do padrão. Olha só, negócio você pode botar primeiro a medida. Bota assim, primeiro a medida. Principais diferenças e elevação do padrão. Primeiro, a medida. Aí você pode botar primeiro a medida e abrir parênteses e botar assim: o padrão mudou de amar como a ti mesmo. A medida. O padrão mudou de amar como a ti mesmo. Fecha parênteses. Agora você abre parênteses de novo e bota assim: limite humano. Quando Jesus está falando lá em Mateus para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, isso era um limite humano. E antes mesmo de eu escrever essas mensagens, a Carol trouxe uma revelação um dia num vídeo dela, e ela falou justamente isso que eu estou falando. Que quando é para nós amar o nosso próximo com a nós mesmos, nós limitamos esse amor. Há um limite dentro disso. Vocês concordam comigo, sim ou não? Porque nós muitas vezes não nos amamos a nós mesmos, como eu disse. Quando nós mutilamos o nosso corpo. Quando nós mutilamos o nosso corpo. Nós que somos gordinhos, que comemos 2x, 3x, não temos amor próprio. Concorda comigo, sim ou não? Os gordinhos, cadê os gordinhos? Aqueles que comem o chocolate, né, exageradamente. Hoje eu não me amei. Hoje a minha esposa quebrou um ovinho desse tamanho assim, e eu, quando não vi o fim do ovo, não parei de comer. Falta de amor próprio. Quase morri depois. Estava até agora pouco ruim. O chimarrão que eu tomei aí que me curou. Falta de amor próprio. Sabia que não podia comer, mas ignorei. O que eu quero dizer com isso? Se nós não nos amamos a nós mesmos, como vamos amar o nosso irmão? Por isso que Jesus subiu o nível dizendo: amem como eu vos amei. Amem como eu vos amei. E daí essa medida, eu vou ler de novo para você, que eu anotei. A medida, o padrão mudou de amar como a ti mesmo. Abre parênteses e bota: limite humano. Olha só. A medida, o padrão mudou de amar como a ti mesmo. Limite humano. Agora você bota um asterisco e bota assim: para amar como eu vos amei. Olha a diferença da elevação de um padrão. Primeiro nós abrimos um contexto de um padrão humano. Agora você vai abrir asterisco e vai botar assim: para amar como eu vos amei. Abre parênteses e bota assim: padrão divino. Esse amor que Jesus está falando aqui não tem mais a ver, Jaque, com um limite humano. É um padrão divino. Isso aqui é para quem já entendeu o que é o evangelho. Isso aqui não é para novos crentes. É para quem está dentro da igreja ano e ano e ano e ano, entra ano e sai ano, e não consegue de fato entender o padrão divino de amor. Amar é tu morrer para que outros tenham vida. E isso muitas vezes é calar a tua boca, para que outros não sejam prejudicados. É tirar o pé para que outros não caiam. Amar é lá no futebol de segunda-feira perder o jogo, mas não machucar o outro.
Se num jogo profissional os caras tiram o pé, daí nós vamos às vezes jogar com os ignorantes que não entenderam o que é amor. E eu não vou no futebol de vocês, mas fui em outros já. E os piores são os dos crentes, porque eles não entenderam o que é amor. É perder e deixar o outro ganhar e celebrar a vitória do outro. Nós aqui convivemos no meio de muitos irmãos de outros países. Que bom se esse ano, na Copa do Mundo, o Brasil não for campeão, o México seja campeão. E se não for o México, que legal se fosse o Equador. Quase impossível. Ah. Mas será que nós nos alegraríamos com o Bruno? Sabe, é essas coisas que de fato demonstram amor. Se o outro está feliz, eu estou também. Por que eu quero ver os meus irmãos tristes? A minha maior alegria é ver os meus irmãos felizes. E de fato, irmão, alguma coisa Deus me fez diferente. Eu não estou aqui por acaso. Eu amo ver os meus irmãos felizes. Porque ver após uma conversa e discipulado, quando termina tudo, eu vejo que tudo ficou bem e que todos ficaram felizes. Eu vou dormir tranquilo, porque o meu coração, ele pulsa em ver o outro bem. As minhas razões têm que ficar de lado, as minhas ignorâncias têm que ficar de lado, para que outros estejam bem. Que não seja eu o fator de alguém estar com crise de ansiedade. Que não seja eu o fator dos meus irmãos estarem tristes. Que não seja eu o resultado de alguém não querer mais Jesus por ignorâncias minhas. Será que hoje você está disposto a ouvir tudo isso e permanecer no mesmo lugar, ou dar um passo e dizer: a partir de hoje eu viverei uma nova história? Não tem ninguém que ofendeu mais Jesus do que eu e você. Bata no peito assim, diga assim: eu fui a causa dele ir para a cruz, mas mesmo assim Ele me amou. Bata no peito de novo e diz: eu fui a causa de todos os açoites dele, e mesmo assim Ele me amou. Ninguém te magoou tanto, meu irmão. Ninguém te magoou tanto como nós ferimos Jesus, e Ele nos amou. Nenhuma traição foi maior do que Jesus recebeu da humanidade. Cuspiram nele, açoitaram ele, e quando não bastava mais, o pregaram numa cruz. E quando levantam sobre a cruz, não bastava ainda, pegaram uma lança e perfuraram o seu peito. E aqueles que ele tinha curado, a Bíblia vai relatar, aqueles que ele tinha feito milagres, diziam: crucifiquem-o, falso profeta, mentiroso, enganador. E ele vai encerrar suas palavras dizendo o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali ele encerra tudo, pagando a dívida de homens cruéis como nós. E às vezes o nosso irmão não fez nada perto para nós, e nós ficamos uma vida inteira caluniando, falando mal, achando conversa, fazendo fofoca, enganando, mentindo sobre outros para se beneficiar de alguma coisa. Que esta noite o sangue do Cordeiro venha tocar as nossas vidas, para que haja em nós transformação, para que um dia nós de fato possamos cantar aquele louvor que a Carol cantou aqui: vencendo vem Jesus, e nós possamos morar com Ele na glória para sempre. Não vai subir lá em cima quem não entendeu o amor. Eu acredito que quem não entendeu esse amor
Quem não entendeu isso, ainda não entendeu a salvação, ou talvez não alcançou a salvação. Aceitou Jesus, está salvo. Essa é a história que alguns pregadores e historiadores falam. Mas eu acredito que aceitar Jesus de coração é uma coisa, aceitar somente por aceitar é outra. Quando nós aceitamos de fato, nós passamos a viver o que Ele vive. E se vivemos o que Ele vive, amamos os nossos irmãos como Ele nos amou. São coisas práticas. Então você anotou ali a medida, né? A diferença entre o limite humano e agora nós estamos vivendo no padrão divino. É outra pegada. Amar o teu próximo a ti mesmo é um limite humano. Agora amar como o Senhor Jesus nos amou é um padrão divino. Amém? Segundo ponto, dentro desse contexto que eu estou falando, das principais diferenças e elevação do padrão. Segundo ponto, amor sacrificial. Principais diferenças e elevação do padrão. Daí o primeiro tópico eu botei a medida. Anotou? Depois o segundo ponto, amor sacrificial. Tá? Amor sacrificial. Amar como Cristo amou significa, você pode anotar, amar como Cristo amou significa colocar o bem-estar do próximo antes do próprio. Amar como Cristo amou significa colocar o bem-estar do próximo antes do próprio, vírgula. Indo até o sacrifício pessoal. Tem coisas que somente a eternidade vai revelar. Somente a eternidade. Eu não consigo. Às vezes, quantas vezes nós estávamos na AME, em alguns lugares, e as pessoas terminavam o culto ali, eu estava com a turma de missionário, e alguém dizia, pastor, vamos comer com a gente vai passar na pizzaria tal, a gente vai passar em tal lugar. E eu não conseguia fazer. Algumas vezes fiz motivado pela intuição de outros dizer para mim, não, pastor, tu tem que viver. Mas eu ia incomodado. Eu ia com meu coração apertado, enquanto outros que eram líderes comigo na mesma posição que eu, acabava e não perguntava se ninguém precisava de alguma coisa, se precisava de uma carona, se precisava de algo, e simplesmente pluf. Se tu não consegue, meu irmão, servir o outro à altura de sacrificar muitas vezes até mesmo a tua vontade própria, para que outros estejam bem e alguém esteja feliz, você não entendeu o evangelho, por favor. Eu saio viajar na missão e só não come na hora que eu paro num restaurante para comer quem não quer comer, Samuel. Está aqui o irmão Nico e a Josi, que são testemunhas maiores de todos. Ninguém, nós não paramos um lugar, não é verdade, Josi? Nós não paramos um lugar para comer, para almoçar, e que alguém fique na van que nós não chamamos e pergunta, você não quer comer? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Não, nós vamos pagar para você comer. Não, mas eu não quero, eu estou de boa. Acontece às vezes, né? De pessoas dizendo, não, pastor, eu não quero almoçar mesmo porque eu não quero almoçar. Mas nós já saímos preparados para isso.
Aí tem aqueles que vão se prevalecer, que não entenderam o que é amor, não estão preocupados com nós, porque às vezes nós temos contando moeda, mas nós vamos repartir. E tem aqueles que de fato não tem mesmo. Então tudo isso entra num conjunto de amor. Se eu tenho e mentir que não tenho para me beneficiar, eu não amo. E se eu tenho e não repartir com alguém, eu não amo. São práticas, irmãos, que eu anotei e quis trazer hoje, para que nós de fato venhamos entender isso. Quando eu minto para me beneficiar e para ferrar com o outro, eu não entendi o que é amor. E quando eu não perdoo aquele que mentiu para mim, é porque eu também não entendi o que é amor. Então é um conjunto que não tem como pegar pá e tocar para um, para outro, não, toca para nós. Resolve nós a parada. Mentiram para mim, mas eu vou amar. Me fizeram mal, mas eu vou amar. Me xingaram, mas eu vou amar. Me traíram, mas eu vou amar. Hoje vai ser difícil de chorar, porque é pesado isso. Porque nos confronta. Não é uma mensagenzinha de emoção, é uma mensagem de reflexão, de entendermos de fato se queremos um dia morar no céu, se queremos de fato viver algo profundo no Senhor, se queremos triunfar, se queremos decolar, se queremos virar chaves na nossa vida, ou viver dentro de uma igreja até que Ele venha, sem entender nada do que é evangelho, preso às nossas próprias vontades, preso aos nossos próprios orgulhos. Diga comigo: amor sacrificial é me sacrificar pelo outro. Terceiro ponto, anote aí. Anote aí assim: ação e não apenas sentimento. Terceiro, ação e não apenas sentimento. Ação e não apenas sentimento. 2 pontos. Repita comigo, e se quiser repetir, anotar, pode fazer, mas diga assim: o amor de Jesus. Mas fala com força, irmão, diga assim: o amor de Jesus não é apenas sentimental, vírgula. Anote aí isso: o amor de Jesus não é apenas sentimental, vírgula. Daí agora anote no lado, bota entre parênteses assim: mais prático. O amor de Jesus não é um sentimento, é uma prática. Vírgula. O amor de Jesus não é apenas sentimental, vírgula, mais prático, vírgula. Demonstrado. Demonstrado no perdão, vírgula. Serviço e entrega da vida. Ação e não apenas sentimento. 2 pontos. O amor de Jesus não é apenas sentimental, vírgula, mas prático, vírgula. Demonstrado no perdão, vírgula, serviço e entrega da vida. Então, meu irmão, por favor, saia daqui hoje aprendendo isso. O amor de Jesus não é um sentimento, é uma prática.
O amor de Jesus não é um sentimento, Carol. É uma prática. É impossível eu falar que sou servo de Deus. Por isso que Paulo vai falar, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Paulo vai dizer isso. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então o poder de Deus, fogo, cura, libertação, tem a ver com amor. Se eu amo, eu tenho autoridade. Se eu não amo, é conversa fiada. Toda autoridade, para que nós tenhamos autoridade, propriedade do céu, para expulsar demônios, para orar para os enfermos, nós precisamos amar. Senão é firula, show. E isso está cheio por aí hoje em dia. Quarto ponto: foco na comunidade. Quarto ponto, bota aí, foco na comunidade, 2 pontos. Você pode anotar, o mandamento foca no amor mútuo. Quarto ponto, foco na comunidade. O mandamento foca no amor mútuo entre os discípulos, vírgula. Foco na comunidade, 2 pontos. O mandamento foca no amor mútuo entre os discípulos, vírgula. Funcionando como sinal de identificação cristã. Eu falei lá em cima, né, sobre identidade, lembra? Sobre marca. Então, o foco dentro de uma comunidade, para que de fato as pessoas consigam ver se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos funcionar como um sinal de identificação cristã através do amor. Se nós não tivermos esse funcionamento, essa identificação, tu acha que alguém que está sempre dando patada em todo mundo identifica Jesus? Que está toda a vida xingando, brigando, não tem as marcas, ou seja, não tem identificação cristã. E eu falei terça passada, sobre os frutos do Espírito, lembra? Eu falei sobre a diferença, ou seja, sobre 2 ações do Espírito em nós. E que eu falei a semana passada, Samuel, sobre que o Espírito Santo ele tem 2 ações em nós. E na verdade em nós já teria que ser só uma. Ele já não precisaria mais estar nos convencendo do pecado. Nós era para estar já estampando os frutos do Espírito em nós. O Espírito Santo frutificando através de nós. Mas muitas vezes ainda o Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis dentro de nós, tentando nos convencer do pecado. Mas uma vida cristã, de alguém que lidera, que prega o Evangelho, que é obreiro, que serve na igreja, nós deveríamos ter os frutos do Espírito. E não mais o Espírito Santo dentro de nós como gemidos inexprimíveis, tentando nos convencer de pecadinhos de estimação nossos. Então, para que nós venhamos estampar essa marca cristã, é necessário termos muito amor uns com os outros. Faço uma pergunta para os senhores que me escutam essa noite: o novo mandamento anula o antigo? Vou perguntar e todos respondem juntos se souberem. O novo mandamento anula o antigo? Não. Não é uma anulação, meu irmão. Quando Jesus ele vai trazer esse contexto, não é uma anulação, mas um aperfeiçoamento dos santos. Não é uma anulação do Velho Testamento, é um aperfeiçoamento dos santos. Você pode anotar isso.
se você quiser, o novo mandamento anula o antigo, ponto de interrogação. Daí você pode botar, não é uma anulação, mas um aperfeiçoamento dos santos. Não, isso eu encerrei o quarto ponto, tá? É uma pergunta que eu fiz e você pode anotar se você quiser depois estudar. O novo mandamento anula o antigo, ponto de interrogação. Daí você responde, não é uma anulação, mas um aperfeiçoamento dos santos. Entenda uma coisa, meu irmão. O amor ao próximo como a si mesmo continua sendo uma base sólida para nós. Mas o novo mandamento estabelece uma nova meta para os seguidores de Jesus. Ele estabelece uma nova meta, um novo nível, uma nova medida. Para os seguidores de Jesus, amar de forma altruísta. O que é altruísta? De uma forma altruísta, ou seja, é caracterizado pela empatia, generosidade e ausência do egoísmo. A meta que Jesus está deixando para nós aqui é ser caracterizado pela empatia, generosidade e ausência de egoísmo. Diga assim, eu preciso ter ausência de egoísmo. E daí eu notei mais que dentro dessa forma altruísta, caracterizada pela empatia, generosidade e ausência de egoísmo, sem esperar reciprocidade, superando as limitações do amor próprio. Superando as limitações do amor próprio. Eu preciso superar as minhas limitações de amor próprio. Então, meus irmãos, chegando para o fim do que eu quero falar, para entender melhor como o novo mandamento pode ser aplicado, para nós entendermos melhor como o novo mandamento pode ser aplicado, eu posso aqui hoje dar exemplos práticos de como amar como Cristo amou no dia a dia. E se eu pegasse pessoas aqui, todos são conhecedores dessa prática do dia a dia de demonstrar esse amor, mas nós não praticamos. Nós até conhecemos e sabemos como deve agir, mas não agimos. E eu anotei que amar como Cristo amou é um chamado para colocar as necessidades dos outros antes das nossas. É de fato ver o que o outro precisa e eu servir o outro para que ele não tenha mais necessidade. Nós vivemos num mundo de egoísmo. É no mundo de que vive bem quem tem mais, e quem tem mais não se preocupa com quem tem menos. E eu creio que é por isso que o Senhor tem me abençoado a minha casa, a minha vida, porque se eu pudesse fazer aqui nessa casa tudo gratuito para que todo mundo se beneficiasse, eu faria. Mas nem sempre dá, porque de fato falta amor. Como disse aqui o Jeff, foi muito feliz na tua administração da oferta, Jeff, quando você traz o ofertório como amor. Se todos dizimassem e ofertassem numa igreja, nós não precisaríamos fazer X para vender, nós faríamos X para ter comunhão. Se todo mundo ofertasse e dizimasse com amor, nós não precisaríamos fazer cantina aqui no domingo à noite. Poderia acabar o culto e nós ter uma mesa farta ali fora, para que todos comessem junto antes de ir para casa. E de fato, vou falar, eu sonho com esse tempo. Eu disse aqui algumas vezes quando fizemos X, lá atrás. Me lembro do pastor Jorge se manifestando, lembra, Monico? Dizendo que ele também concordava comigo. Mas daí, irmão, enquanto tem X, oferta certinho no X para que nós consigamos pagar a luz em dia.
Ajuda nós a vender o X. Seja parceiro. Se coloque à disposição. Só você estando aqui sentado no sábado à noite do X junto, para nós já é uma alegria. Termos a comunhão dos irmãos. Então tem coisas que de fato nós precisamos rever se temos amor. Talvez você possa não concordar comigo hoje, mas a Bíblia está apontando para esta prática. Amar como Cristo amou é um chamado para colocar as necessidades do outro antes das nossas, agindo com serviço. Diga comigo, serviço. Irmão, se você não faz nada na obra de Deus, você não entendeu o que é amor. Compaixão, diga compaixão. Se você não perdoa quem te ofendeu, você não entendeu o que é amor. Diga comigo, sacrifício. E se você não pede perdão pelas tuas falhas, você não entendeu ainda o que é amor. E daí esse amor conhecido como ágape não é apenas um sentimento, mas uma decisão prática de doar-se, perdoar e servir. Diga comigo, a prática do amor. Diga forte, nós temos bastante gente, acho que dá para nós fazer agora um coral bonito. Diga comigo, a prática do amor. Diga comigo de novo, a prática do amor é doar-se, perdoar. Diga forte, perdoar. Pedir perdão. Diga forte, pedir perdão e servir o outro. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir Jesus forte, porque Ele nos amou. Ele nos amou, sem olhar para os nossos erros, mas deixou um novo mandamento: amem como eu vos amei. E aqui, meus irmãos, dentro do que eu falei, que eu podia citar práticas de amor do dia a dia, aqui estão, eu vou citar exemplos de como viver esse amor no dia a dia, dividido por áreas, por contextos diários. Primeiro, ambiente familiar e conjugal. Se você quiser anotar, pode anotar. Isso é uma prática do dia a dia, de demonstração de amor. Primeiro, ambiente familiar e conjugal. E eu vou tocar em áreas aqui perigosas, mas que é necessário nós rever. Primeiro, no ambiente familiar e conjugal, você bota assim: serviço sacrificial. Serviço sacrificial. Práticas do dia a dia. Agora ficou calor aqui, hein, rapazes? Depois de 1 hora pregando, eu já tô... Liga aí, Thiago, por favor, agora, filho, esse aqui. Primeiro, no ambiente familiar e conjugal. Daí você bota asterisco e escreve assim, ó: serviço sacrificial. Isso aqui pegou para mim. No ambiente familiar e conjugal, serviço sacrificial. Assumir tarefas domésticas que ninguém quer fazer. Assumir tarefas domésticas que ninguém quer fazer.
não para ser elogiado, vírgula, mas para aliviar a carga do cônjuge. Não para receber nada em troca. Os homens, né, que querem lavar uma loucinha e dizem assim: ah, vou lavar uma loucinha para botar uma lenha, para de noite o negócio pegar fogo. Eu já fiz muita coisa em casa. Muita coisa. Já fiz comida, né, amor? Durante toda a gravidez da pastora eu cozinhava para ela. Toda a gravidez dela praticamente eu cozinhei, né, amor? Mas hoje eu não faço nada mais. Me baseio que estou sempre estudando, que estou isso, estou aquilo, entendeu? Mas quantas vezes se eu compartilhasse alguma coisa, eu ia aliviar para ela? O maridão que trabalha o dia inteiro, que chega em casa e acha que a esposa não fez nada porque ficou com os filhos. Pode ter certeza, meu irmão, que o estresse dela é maior que o teu. Você saiu, viu gente, trabalhou, deu risada, brincou com alguém, enquanto ela o tempo todo falou com os teus filhos, para que eles não fizessem bagunça, para que eles não quebrassem a casa, para que eles não brigassem, para que eles não destruíssem o que tu construiu. E você chega em casa e se acha no direito de dizer que não vai fazer nada. Se você ajudasse a lavar a louça, você demonstraria amor por a tua esposa, e todos vocês dois ficariam juntos mais rápido. Então tem coisas que a gente precisa rever. São práticas. Tem gente que prega o evangelho, mas não demonstra amor pela esposa. Tem gente que não consegue olhar e ver que a necessidade, muitas vezes, da esposa é somente de fato ajudar ela nas tarefas da casa. Talvez a tua esposa vai ficar mais alegre com isso e sentir mais amado do que um presente que você compra na loja. São coisas pequenas que nós demonstramos amor pelo próximo. Dentro do ambiente familiar, serviço sacrificial. Agora você bota asterisco de novo e bota escuta ativa. Escuta ativa. Você precisa estar atento a tudo. Então anote aí, asterisco, escuta ativa. E bota assim, meu amado e minha amada: desligar o celular e dar atenção total à família, que às vezes só precisa conversar, vírgula, demonstrando que o outro é importante. Quantas vezes o pai chega em casa e o que o pai está fazendo? Jogando joguinho. Uns homens barbados jogando joguinho. Uns homens barbados jogando aquelas cobrinhas que tem no celular. Ou joguinho online com outros homens, com não sei mais o que. Só que o teu filho queria bater uma bola contigo. Então, desliga o celular e dá atenção total à tua família, que precisa conversar, demonstrando que eles são importantes. Asterisco, bota assim: perdão imediato. Perdão imediato. Dentro do habitat familiar, meu irmão, liberar o perdão rapidamente quando mágoas surgem é demonstração de amor, evitando o acúmulo de ressentimentos. Aqueles que vão casar, que estão noivos, aprendam isso, por favor. O dia que vocês casarem, se vocês carregarem para dentro do quarto de vocês mágoas, vocês vão ter prejuízo. Tem casais que até o dia de hoje só vivem na mesma casa, mas não tem mais amor.
acabou o amor. Porque não entenderam que o perdão imediato é o melhor remédio. Eu não consigo dormir com a minha esposa sem antes nós ficar bem. Quando ela me incomoda, irmãos, quando ela me incomoda, eu preciso pedir perdão antes de dormir. Eu nunca incomodo ela, mas quando ela me incomoda, nós não dormimos, né, amor? Sem nos perdoar. E isso não é de agora, tá? Isso é de muito tempo. Eu sou uma manteiga derretida, né? Ela já é mais. Mas eu deito, vou indo, vou encostando e falo assim, me abraça. É verdade, não é? E daí ela bota assim a mão. Eu falei, me abraça, quero dormir abraçado contigo. Eu falo, amor, eu te amo. Daí ela fala, também. Mas isso construiu 26 anos. Se não tiver amor, não tem graça nenhuma. Nem sexo, nada tem graça sem amor. Nada tem graça. Então hoje, eu vivo os dias mais lindos da minha vida. Porque eu perdoei, ela me perdoou. E nós nos perdoamos todos os dias com perdão imediato. Precisou? Peça perdão. Abre asterisco de novo e bota assim, apoio na dificuldade. 2 pontos. Apoio na dificuldade. 2 pontos. Apoiar o cônjuge em um dia ruim. Apoiar o cônjuge em um dia ruim, mesmo quando ele estiver mal-humorado, oferecendo suporte em vez de críticas. Vai ter dia que alguém não vai estar bem. Então o que você faz? Dê apoio, ame, suporte e ofereça amor e carinho em vez de críticas. Estão rindo, né? Porque às vezes é assim, né? Tu é um demônio mesmo. Por que não ficou no serviço, praga? Não é o Braga, é a praga. Sabe? Eu não sei por que eu vim. Daí o marido falou, não sei por que eu vim pra casa hoje. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha vindo meio-dia embora. Isso não é amor. Isso não é cristianismo. Isso não é vida com Deus. Não é. Então, em vez de você criticar, pare para ouvir. São práticas do dia a dia do amor de Cristo, demonstrado por nós. Embora nós erramos todo minuto ou todo segundo, Jesus para nos escutar. E imagina se Jesus fosse nos xingar assim: pecou de novo, praga. Né? Já pensou? Mas de novo, fez a mesma coisa. Não, Jesus está sempre de braço aberto, dizendo: meu filho, eu te amo. Eu te amo, você é meu filho amado. Senta aqui, vamos conversar. Sabe, eu preciso encontrar. Eu creio que Jesus, ele olha para nós e ele diz: eu preciso encontrar corações que nem o meu, para que eu de fato faça eles serem vencedores como eu fui. Segundo, eu estou falando de prática no dia a dia, lembra? Agora você bota segundo, no ambiente de trabalho e com conhecidos. No ambiente de trabalho com conhecidos e irmãos, bota aí. No ambiente de trabalho com conhecidos e irmãos. Na igreja, podemos usar também, né? Eu vou correr aqui para nós terminar logo. Gentileza e cortesia. Anotaram aí? No ambiente de trabalho com conhecidos e irmãos. Segundo, no ambiente de trabalho com conhecidos e irmãos. Asterisco:
gentileza e cortesia. Tratar todos, diga todos, com bondade. Você pode anotar aí, tratar todos com bondade, não importando, bota assim, tratar todos com bondade, não importando o poder aquisitivo dessa pessoa. Se você está num elevado, olha para mim, se você está numa posição mais elevada que alguém, talvez você seja um gerente de uma empresa, ou seja o patrão. Eu notei aqui coisas que a gente chega nos lugares e se depara, né? Com recepcionista, porteiros, né? Às vezes você chega aqui tem muito condomínio, né? Os empresários chegam para entrar nos condomínios aí, o porteiro não está de boa veia aquele dia. Ele nunca olhou o teu carro aquele dia, mas eu quero olhar o teu carro. Abre o carro e fica quieto, meu irmão. Mostra amor por ele. Chegou num lugar, tem um recepcionista, um atendente que vai te atender. Talvez aquela pessoa foi atormentada pelo diabo a noite toda. Você não. Demonstre amor por essa pessoa. Quantas eu chego nos lugares e eu falo, eita, que o diabo se atravessou agora. Agora atravessou o capeta mesmo. Quantas vezes acontece comigo isso, cara? Na fila do mercado, no banco, né? Quantos lugares eu estou, às vezes eu sinto que é o diabo purinho para me tirar da minha paz. Mas daí eu lembro quem eu sou. E eu e o Gabi, a gente tem um nível de intimidade, de brincar muito, né, Gabi? Assim, esse tempo nós estávamos numa floricultura e o Gabi, pastor, né? Pastor, o tempo todo, né? Aí daqui a pouco eu tenho uma patada no Gabi, mas de frescura. Como a gente sempre brinca, né? Eu falei, Gabi, amarra direito isso aí, porque vai quebrar essa planta. Falei assim, mas nós temos um nível de intimidade, eu e o Gabi, muito grande, né? Como eu tenho com meu filho, com o Bruno, com os guris que trabalham comigo. O cara olhou pra nós, né, Gabi, falou assim, esse aí é o pastor? Tem certeza que esse cara é pastor? Nós tivemos que explicar pro cara que nós estávamos brincando, que nós estávamos... Mas quantas a gente faz de verdade? A Bíblia vai dizer que uma nuvem de testemunha está rodeando nós, para ver se de fato nós vivemos algo no Senhor. E aquele dia nós saímos de lá, né, Gabi? E falamos, cara, temos que cuidar das brincadeiras, tá vendo? Primeira coisa que o cara atirou para nós é que eu não estava agindo como um pastor. E às vezes a gente está fazendo de verdade. Claro que eu e o Gabi estava brincando, estava de resenha. Tu avisa, é? Ela falou, eu te aviso. Ela falou agora. Então são coisas que a gente de fato precisa mudar. E às vezes é numa brincadeira e às vezes não é numa brincadeira. Às vezes é num formato de arrogância, de prepotência, de egoísmo, de narcisismo. E nós não estamos demonstrando Jesus pelas pessoas. Seja em qualquer lugar que nós trabalhamos aqui dentro, seja em qualquer lugar, aprenda a amar o outro de verdade, como Jesus nos amou. Então, gentileza e cortesia. Agora outro asterisco, bota honestidade e lealdade. Ser honesto sobre o que sente e pensa. Asterisco, honestidade e lealdade. Ser honesto sobre o que sente e pensa. Ser honesto sobre o que sente e pensa, vírgula. Sem usar de falsidade, vírgula. Honestidade e lealdade. Ser honesto sobre o que sente e pensa, vírgula. Sem usar de falsidade, vírgula. E não participar de fofocas. Bota assim agora, e nunca, bota. Diga comigo, e nunca. Daí bota o nunca lá em maiúsculo, meu irmão. Faz assim um parênteses bem grandão. E bota, e nunca
participar de fofocas. Diga comigo assim, e nunca. Diga aí, nunca participar de fofocas. Bota asterisco de novo agora. Estou correndo aqui para mim terminar, tá? Asterisco, daí bota assim: colocar sempre. Asterisco, daí bota: colocar sempre o outro em primeiro lugar. Aí você bota: oferecendo ajuda se alguém está sobrecarregado. Oferecendo ajuda se alguém está sobrecarregado. Mesmo que isso signifique fazer um esforço extra. Amém? Agora bota terceiro: com estranhos e necessitados. Com estranhos e necessitados. Como agir com os estranhos? Com aqueles mais necessitados. Como agir? Como demonstrar uma prática de amor? Com estranhos e necessitados. Bota asterisco. E daí bota assim, ó: atos de bondade incondicional. Atos de bondade incondicional. 2 pontos. Aí bota assim. Estão conseguindo anotar aí, gente? Não estou muito rápido? Meu filho tomou Doril, será? Que sumiu? Teu marido? Atos de bondade incondicional. Irmãos, eu vou fazer uma provinha com meus obreiros depois, tá? Equipe de governo, diáconos, missionários aqui que são obreiros. Tem gente que não tem nada anotado. Nada. Nem um dia. Entendeu? Pega o telefone e entra no Instagram, mas não anota. Tá? Então depois eu vou fazer uma provinha. Porque para ser obreiro tem que aprender a palavra, né? Entendeu? Para pregar o evangelho, para orar, tem que aprender a palavra. Isso aqui, irmãos, é ensinamento. Você não tem ideia do tempo que eu levo para organizar tudo isso aqui. Entendeu? Eu queria estar pregando uma mensagem de fogo aqui, né? Que é mais fácil. Prego 20, 30 minutos, jogo a igreja para cima e vou embora. Mas não, eu estou ensinando a igreja aqui para que você saia daqui hoje com conhecimento. Com conhecimento. Amém? Atos de bondade incondicional. Ajudar alguém com um problema prático, né? Como uma vizinha idosa, alguém que quebrou o carro, né? Alguém que está com o carro quebrado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Faça isso por alguém. Amém? Bota asterisco de novo. E bota assim: partilha generosa. Partilha generosa. Aí você pode anotar ali dentro de partilha generosa: repartir roupas, alimentos. E não é aquilo que está sobrando. É às vezes pegar a melhor camiseta que está lá e dizer assim: cara, olha aqui, usa para ti. Quero te abençoar a tua vida. Escolha alguém, abençoe alguém. Eu ia fazer uma dinâmica hoje aqui, mas não vou fazer hoje. Outra hora eu vou fazer, tá? Reis, quando eles se encontram, eles trocam presentes. Vocês sabiam disso?
Pastor, não sou rei, não vem com história. Mas sou filho do rei. Quem quer? Então quando a gente... Aí por que a gente só dá presente para alguém quando está de aniversário? Coisa mais boa que tem, né? É alguém pegar e lembrar de ti, lembrar de uma coisa que você gosta, e chegar e dizer, ser generoso. Olha só, trouxe para você. Obrigado pelas placas, viu? Amém? Era para ser uma placa. São pequenos atos que demonstram amor. Sabe? São pequenos atos que, como você às vezes pegar assim, ó, tirar um relógio e dizer assim, toma para você. Isso é profético, viu, pastor Luiz? Estenda a mão para cá, meu irmão, por favor. Toda vez que eu dou relógio para alguém, que o Espírito Santo me toca, eu estou todo arrepiado aqui, ó. O Senhor está mudando o teu tempo hoje, homem. Estenda a mão para cá, meu irmão. Ministre sobre ele, vai. O Senhor está trazendo um tempo novo sobre a tua vida. Esse relógio não tem a ver com um presente de um símbolo de um relógio, mas tem a ver com a mudança de tempo sobre a tua história. Sim, nesses dias o inimigo tem tentado trazer confusão à tua mente, tentando travar algumas coisas. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, eu te amo acima de tudo. Você é meu filho amado. E por isso que eu estou te entregando esse relógio como um presente hoje, de demonstração de amor. Para mim dar relógio eu tenho que amar, meus irmãos. Eu entendo em Deus algumas coisas. Que o Senhor tem feito vivo ao meu coração. Você está entendendo isso? Será que você consegue entender o que Deus está falando conosco aqui hoje? Deus vai dar condições para homens aqui. Escute o que eu vou falar para você. Deus tem me feito fluir no profético nesses dias, e é coisa simples. Deus vai dar condições para homens aqui para dar chave de carro na mão de irmãos. Não, você não pegou, meu irmão. Deus vai dar condições para homens aqui que vão chegar e vão entregar assim, toma, comprei para você. Como assim? Comprei para você? Dar uma cueca é fácil, quero ver você dar um carro. Mas Deus quer fazer na tua história. Então pequenas práticas, comece com pequenas coisas. Demonstre para o Senhor, bota aí, é teu. E não é falsificado, é original isso aí. Isso é um mormai original. Então, seja generoso, reparta, presenteie, demonstre amor em pequenos atos. Bota asterisco e bota assim, ver o invisível. Bota assim, asterisco e bota ver o invisível. Cumprimentar alguém, ver o invisível, é entender às vezes que a pessoa só precisa de um abraço. Cumprimentar alguém é enxergar o invisível. Às vezes a pessoa é sair do seu lugar, muitas vezes, e ser tocado por Deus, ser sensível à voz do Espírito. Ser sensível à voz do Espírito. Isso é demonstração de amor. Quando eu olho para alguém e falo, cara, eu senti de um abraço da Jússia hoje. É ver o invisível, é enxergar o que ninguém está enxergando. Isso é de fato uma demonstração de amor. Quarto tópico que eu estou falando. No tratamento, aqui é o pior das práticas. E é o último, eu estou encerrando. Aqui para mim é o pior.
Quarto, no tratamento com desafetos. Aqui uma prática de amor que é a que mais pega os crentes. No tratamento com os desafetos. Bota entre parênteses, bota assim: amar os inimigos. Amar os inimigos. E bota assim: também amar os que me ofenderam. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu consigo amar os meus inimigos e amar os que me ofenderam? Como? Primeiro, perdoando. Perdoando. Diga comigo assim, por favor: perdão sem diálogo não é perdão. Se eu convivo com alguém, diga por favor, se eu convivo com alguém e não converso, não tenho diálogo, não tem perdão. Não existiu perdão. Quantos concordam comigo? Levante a mão lá em cima assim. Levante a mão lá em cima, por favor, eu quero ver você. Se você não consegue comungar com alguém, sentar na mesa com alguém, trocar ideias com alguém, não existiu perdão. Ah, pastor, mas eu posso perdoar, mas não sou obrigado a conviver. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Nós estamos falando de um amor sacrificial. Jesus disse o que no novo mandamento? O que ele disse? Amem como eu vos amei. Então, no tratamento com desafeto, amar os inimigos, de fato, o primeiro tópico, a primeira coisa é perdoar. Depois que eu perdoo, e mesmo que ainda tem algumas coisas, eu preciso orar e abençoar quem me ofendeu. Orar por alguém que te prejudicou, ou falar bem dessa pessoa quando ela não estiver presente, abençoando em vez de amaldiçoar. O que muitos fazem? Se reúnem para falar mal de quem se ofendeu, de quem te ofendeu, de quem te machucou. Isso causa no mundo espiritual muitas feridas, muitas tranqueiras. Não precisa nem vir o tranca-rua para trancar nada na tua vida. Não tem nem o demônio tranca-rua para trancar, é você mesmo que tranca, com a falta de perdão. E é comprovado, né, terapeuta? É comprovado pela ciência que pessoas carregam câncer, ou seja, produzem câncer por falta de perdão. Não é verdade que eu estou falando? Pessoas adquirem doenças, Carol, por falta de perdão. Pessoas adquirem coisas muito ruins no corpo físico por falta de perdão. O perdão é a chave para a tua vitória. Abraçar quem te ofendeu, e não importa, irmão, como foi, o que aconteceu, é preciso perdoar, Pedro. É preciso abraçar, viver bem, conviver. Não existe. É tu lá e eu cá. Não existe isso. Nos perdoamos, acabou, vamos conviver junto, vamos comer carne, vamos se alegrar e vamos nos preparar para morar no céu. Ou se não, irmão, manda uma cartinha para Deus dizendo: se o fulano for para o céu, por favor, Deus, não me leva. Legal a minha comparação, né? Tem uns assim ou não tem? Se o fulano for para o céu, não me leva, me deixa no inferno. Então é necessário orarmos, abençoarmos, falar bem de quem nos ofendeu, deixar para lá. Asterisco e bota assim: paciência e compaixão. É necessário ter paciência e compaixão com os mais fracos, com os menos sabidos, com aqueles que não têm entendimento. É responder com gentileza a alguém que é grosseiro, ou ser calmo com alguém que está irado, não revidando, mas sim demonstrando amor, dizendo: calma, fica tranquilo,
Vai dar tudo certo. Eu encerro aqui, meus irmãos. Se coloque de pé comigo. Essência do amor de Cristo. Anote aí assim: essência do amor de Cristo é servir, perdoar, doar-se, assim como Jesus deu a vida por amor. Essa é a essência do amor de Cristo. Talvez você ouviu tudo isso e só perdeu o teu tempo hoje. Agora talvez você ouviu tudo isso que eu ensinei aqui e você vai para casa, ou mesmo nesse culto aqui, antes que ele acabe, você vai pedir perdão para alguém. Eu quero começar por mim. Por mim, que sou, como diz a Bíblia, né? E a palavra de Deus, relatando que eu sou anjo da igreja. Eu quero começar por mim. Primeiro eu quero pedir perdão para minha esposa. Vem cá, amor. Pelas vezes que te ofendi, colocando meu ministério em primeiro lugar antes de você. Agora eu quero pedir perdão para meu filho. Cadê ele? Pelas vezes que deixei desejar como pai. Perdão, filho, de todo o meu coração. Agora eu quero pedir perdão para aqueles que trabalham por perto de mim. Me perdoem pela minha ignorância, por às vezes não conseguir estampar Jesus para vocês. E agora eu quero pedir perdão para a igreja. Me perdoem pelas vezes que não consegui ser pastor como vocês deveriam ter na vida de vocês. Se Jesus voltar agora, eu quero ir para o céu. E se o meu corpo tombar daqui a alguns minutos, eu quero ir para o céu. Essa é uma noite que Deus está nos dando a oportunidade, Samuel, de olhar para dentro de nós e de fato entender se amamos como Jesus nos amou. Eu queria desafiar você essa noite a sair do seu lugar. O Senhor está mandando eu fazer isso. Essa é uma noite poderosa, Carol. Assim como você disse essa semana num dos seus vídeos, eu sou seu seguidor, viu, Carol? Que nós temos saudade do poder de Deus em alguns cultos. Sabe por que nós vimos culto onde o poder de Deus se manifestava? Porque tinha perdão. Porque as pessoas não só oravam e falavam em línguas estranhas, elas se perdoavam. Elas tinham muito mais simplicidade. Hoje em dia nós vamos para um culto como esse, carreguemos mágoas, feridas, caluniamos o nosso irmão, temos casos mal resolvidos. E quer ver o que eu vou dizer para você? O pedido de perdão não é justificação de nada. Me perdoa por aquilo. Não. Só chega assim: me perdoa por todas as vezes que eu falei de ti, por todas as vezes que eu errei contigo. Hoje o Senhor está entregando uma chave para algumas pessoas aqui. Hoje o Senhor está entregando alguma chave para algumas pessoas aqui. Pega ela, irmão. O Senhor não quer que você arrombe porta. O Senhor quer que você abra a porta com a chave do amor. Coração regenerado. Quero desafiar você que está aqui essa noite, que trabalha entre irmãos. Ninguém vai se constranger, irmão. Não. Toda ação do diabo está lá fora agora, em nome de Jesus. Aqui dentro tem um agir do Espírito Santo. Seja sensível. Seja sensível. Seja sensível. Seja sensível. Talvez seja uma coisinha mínima, mas talvez você tenha que sair do teu lugar e abraçar alguém essa noite. Eu não estou conduzido aqui pelas minhas emoções. Eu estou conduzindo aqui pelo poder do Espírito. Essa é a noite que Deus quer virar uma chave e que quer quebrar algo na vida de pessoas. Talvez seja a última oportunidade que você tenha de abrir o teu coração,
chegar para alguém assim, ó, dizer assim: me perdoa, meu irmão, e dar um abraço de verdade e dizer: me perdoa, nós nos ofendemos. Lembra aquela vez que nós nos ofendemos? Me perdoa. Quero desafiar os missionários a saírem do seu lugar. Procura alguém, Bruno, ora com alguém. Nós vivemos juntos aí e muitas vezes temos atritos, momentos que não nos agradam. Igor, procura alguém, Igor. Procura um dos meninos, procura alguém. Chay, me ajudem a ministrar o que Deus tem para nós essa noite aqui. Se você está abraçado na sua esposa, já pediu perdão para sua esposa, que benção. Procure alguém. Procure alguém, amor, por favor. Procure alguém para abraçar, para orar contigo. Vai. Vai, irmão, toma coragem. Toma coragem, vai. Talvez você não tenha nada com ninguém, mas saia do seu lugar, abrace alguém. Diga: eu preciso te amar mais. Preciso viver algo profundo. Ei, calabaçora, é becarabai. Preciosa é a nossa Há uma graça do Senhor sendo revelada aqui essa noite. Há poder no Evangelho. Uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber, sim, algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Sim, exalte ao Senhor, meu irmão. Você tem o valor. O Espírito Santo. Essa é a noite do teu milagre. Através de você abraçar alguém. Sim, abrace alguém, peça perdão. Ei, meu irmão, não é a noite de ficar não parado, é a noite de se movimentar. Talvez você tenha que pegar o telefone e mandar mensagem para alguém. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Essa é uma noite de poder e milagre. Demonstre amor através de práticas. Viva esse novo mandamento. Amem todos como Jesus nos amou. Ame como Jesus nos amou. Essa é a noite de você de fato amar como Jesus amou. Escute, meu irmão, o que eu vou falar. Eu vou falar debaixo da autoridade de Deus. Vou sentar para falar. Não adianta oração sem perdão. Grave o que eu estou falando para você. Quando você não perdoa e você não pede perdão, você está travando o teu contato com o céu. Estou falando isso debaixo da palavra. Escute o que eu vou falar para você essa noite aqui. Não adianta a oração, não adianta dobrar o joelho, não adianta gritar, não adianta fazer nada, se você não conseguir perdoar ou pedir perdão. Tudo está baseado numa vida verdadeira diante da palavra de Deus. Tem coisas que na tua vida até hoje não melhorou porque você não conseguiu perdoar. Você não perdoou teus pais, você não perdoou tua mãe, você não perdoou os teus irmãos, você não perdoou tua esposa. Você vive com ela, mas você vive com ódio no teu coração. Você não perdoa os teus amigos, você não perdoa os teus familiares. Você disfarça uma paz. Toda vez que você tem uma oportunidade, você fala mal de quem te ofendeu, porque você não conseguiu perdoar. Essa é uma noite que Deus está dando oportunidade para as pessoas aqui. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, tudo que eu entreguei aqui essa noite foi a tua palavra. Tira agora, Jesus, corações de pedra. Quem é espiritual, guerreia comigo agora. Tira agora corações de pedra e traz corações de carne agora, Jesus. Sim, Jesus, vem agora. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo agora, Jesus. Tira agora todo coração de pedra. Arranca agora, Jesus. Todo coração de pedra agora, arranca e traz à existência um coração de carne, um coração que seja sensível à voz do Espírito. Senhor, eu declaro que essa noite os meus irmãos vão dormir em paz. Talvez tem pessoas que aqui não vão conseguir fazer por vergonha, por medo, mas talvez vão chegar em casa, pegar o celular e mandar mensagem para um familiar e dizer: ei, me perdoa, não aguento mais viver com esta indiferença. Me adorou, com teu Espírito endireita os meus caminhos. Senhor, obrigado por nos amar, Senhor.
Senhor, obrigado por nos amar, mas nos ensina a amar uns aos outros. Ensina nós nos amarmos uns aos outros. Nos ensina a nos amar uns aos outros. Nós te amamos, Jesus, mas nós precisamos nos amar uns aos outros. Obrigado por esta casa. Eu oro pelos meus irmãos que não estão aqui. Sejam tocados nas casas. Que essa semana seja uma semana de vitória aos meus irmãos, de portas abertas, em nome de Jesus. Amém e amém.